Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui com mais um vídeo no canal do Rotina Mestra. E essa semana eu vou falar um pouco sobre por que se você não comer gordura você vai acabar engordando. É esquisito, né? Como que você não vai comer uma coisa e vai acabar engordando por causa disso? Mas eu vou explicar direitinho aqui. Antes de começar o vídeo, gostaria aí de pedir para vocês já seguir o canal, porque toda semana eu vou postar alguma coisa nova aqui que vai agregar bastante informação para você melhorar a sua saúde. E já chegar dando aquela curtida para ajudar, porque quanto mais curtida, mais visualização, e isso me mantém motivado para continuar postando aqui. Bora começar com o vídeo. A maioria das pessoas, tem muita gente que acha que comer gordura na alimentação vai se transformar em gordura no corpo. Já vi aquele bacon gorduroso, escorrendo gordura, aquela picanha, aquela capa de gordura, já imagino comendo aquilo, já imagino indo direto para a barriga. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por mais contra-intuitivo que seja, a gordura ela tem pouca relação com o ganho de gordura no corpo. O que mais tem a ver com o ganho de gordura no corpo é um macronutriente, que é o carboidrato. Por quê? Porque o carboidrato, quando ele entra no nosso corpo, ele se transforma em açúcar. E para a gente anular esse açúcar no sangue, que ele é tóxico para a gente libera insulina. Insulina é o hormônio que controla a nossa queima de gordura. Então, quando a gente libera insulina, a gente guarda a nossa gordura como fonte de energia. A gente não consegue mais queimar a nossa gordura do nosso corpo. Então, quanto menos insulina a gente liberar no nosso corpo, mais a gente vai estar queimando a nossa gordura. E a gordura do alimento, quando a gente come a gordura do alimento, ela não tem efeito nenhum sobre a insulina. Então, sem insulina elevada, a gente consegue queimar a gordura do nosso corpo como fonte de energia. Outra questão, por que se a gente não comer gordura, a gente acaba engordando? Porque a gordura ela é uma das fontes da nossa produção de colesterol. Por muito tempo a gente foi falado, não pode comer ovo inteiro, porque a gema do ovo tem colesterol, vai aumentar o seu colesterol, você vai ter risco de ataque cardíaco, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Depois eu vou explicar um pouquinho o porquê dessa lenda. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade, o colesterol, quanto maior, melhor. Colesterol alto que é bom. Quanto mais você vê uma pessoa saudável, ela tem um colesterol alto. A maioria das pessoas que tem ataque no coração, quando você vai fazer o exame, eles têm colesterol baixo. As pessoas saudáveis normalmente têm colesterol alto. E normalmente, a maioria a produção de colesterol, ela vem mais endógena, produzida pelo próprio corpo, do que pelos alimentos. Mas quando a gente se alimenta de carne, ovo, essas coisas, a gente dá um upgrade a mais no colesterol, ele aumenta e isso é bom. Por quê? Porque o colesterol ele é a cabeça da nossa produção hormonal. Ela está diretamente ligada à produção de testosterona. E testosterona alta é tanto bom para homem quanto para mulher, porque a testosterona é um hormônio altamente lipolítico e altamente anabólico. Então, quanto mais testosterona natural a gente tiver alta, mais a gente queima gordura e mais a gente ganha massa muscular. Outra questão importante da gordura, que ela vai fazer a gente emagrecer e não vai fazer a gente engordar. Ela dá sabor aos alimentos. Então, quando você vai se alimentar de uma forma de comida de verdade, de uma forma mais natural, sem industrializados, ele dá sabor aos alimentos. Você vai fazer uma salada, você vai fazer um refogado, você coloca ali uma manteiga, você coloca um bacon. Então, comidas gordurosas normalmente são bem saborosas. Então, você consegue muito bem comer de forma saudável, alimentos naturais, comida de verdade, com gordura, porque ele vai te dar sabor e você vai comer com gosto. Outra questão importante da gordura. A gordura, ela é muito mais calórica do que os outros macronutrientes, mas isso é bom porque ela vai te dar saciedade. Você não vai precisar ficar comendo muito. Então você come ali uma carne gordurosa, você come vários ovos. Isso vai te dar saciedade. Você não vai conseguir comer igual. É diferente de você fazer um prato com ovos e comer e fazer um pratão de macarrão. O pratão de macarrão ele não sacia, então você come muito e não para. Agora o ovo, você come ali 4, 5, 6 ovos, você não aguenta mais porque você já está saciado. Outra questão. As pessoas, de acordo com as diretrizes nutricionais da década de 70, foram doutrinadas a temer a gordura. Então, quando elas tiravam um macronutriente da sua alimentação, elas substituíam por outra. E qual foi esse macronutriente? O carboidrato. Então, quanto menos gordura você come, mais carboidrato você come. Então, o
que eu já falei antes, o carboidrato transforma em açúcar, o açúcar libera insulina e a insulina bloqueia a sua queima de gordura. E normalmente a natureza ela provém para a gente o alimento, in natura, ele já vem com gordura normalmente. A gente come uma carne animal, a gente come um abacate, todos esses alimentos eles vêm com a gordura natural deles mesmos. Só que a indústria, de acordo com essas diretrizes dos anos 70, como foi doutrinada para as pessoas que gordura fazia mal, que tinha que evitar gordura, a indústria caiu matando. Por quê? Porque como a natureza já dá a gente o alimento com gordura, aí vem a indústria, tira gordura, como por exemplo, biscoitos fit, zero gordura, laticínio, zero gordura. Tudo isso, a natureza dá gordura, aí a indústria pega esse alimento, tira a gordura dele, e como um alimento sem gordura, que eu falei antes, a gordura dá o sabor, ele tira a gordura, o alimento fica sonso, fica sem sabor nenhum. Aí a indústria, para conseguir fazer com que fique gostoso e comestível esse alimento, eles introduzem vários realçadores de sabor que na verdade são excitotoxinas que vão fazer muito mal para você. Glutamato monossódico, açúcar, sódio, várias coisas eles vão introduzir ali no alimento industrializado que vão acabar fazendo muito mal para você. Porque essas excitotoxinas, eles são disruptores endócrinos. Então eles vão agir no seu corpo como toxinas, seu corpo vai ler essas toxinas de uma forma, vai ter uma reação muito ruim no seu corpo. Isso vai acabar acabando com a sua saúde, desregulando seus hormônios e acabando te engordando. Se você evitar gordura, você vai acabar consumindo carboidratos industrializados, cheios de químicos e vai acabar te engordando se você fizer isso. Eu vou contar aqui agora um pouquinho, de forma rápida, como que surgiu essa ideia de que gordura fazia mal, que gordura era ruim. Lá para a década de 60, mais ou menos, os Estados Unidos estava tendo uma crise de várias pessoas tendo ataque no coração, várias pessoas tendo problema no coração. Não era muito comum no início do século. Aí os cientistas começaram a pesquisar, a fazer várias hipóteses, estipular várias teorias de por que isso estava acontecendo. Um cientista chamado Ancel Keys estabeleceu uma hipótese de que era o colesterol que entupia as artérias e fazia você ter ataque no coração. Aí eles foram ver nessas artérias, descobriram o LDL, colesterol LDL, e acharam que o colesterol do alimento ia direto para a veia, mas isso não faz o menor sentido, porque na verdade esse colesterol que eles acharam dentro da veia é produzido pelo próprio corpo, como uma reação à inflamação. Então não quer dizer que você come que vai para a veia. O seu corpo mesmo tem a capacidade de produzir essa reação. E na verdade isso acontece por outros fatores inflamatórios. Industrializados, nessa época as pessoas já consumiam muito óleo vegetal, margarina, essas coisas, as pessoas já fumavam, as pessoas já eram sedentárias. Então, na verdade, comiam muito açúcar. Esses são os verdadeiros vilões que a gente tem que evitar. Aí ele estipulou essa teoria de que o colesterol da gordura do alimento fazia mal, estabeleceu uma hipótese, fez um estudo observacional em vários países, selecionou os que ele queria. Na verdade, ele fez em vários e selecionou 7, que iam de acordo com a hipótese dele. Aí mostrou esse estudo para um político. Nessa época, um presidente americano teve um ataque no coração, aí todo mundo ficou doido, e eles sem fazer um ensaio clínico randomizado para realmente provar essa hipótese, e antes disso eles já fizeram uma diretriz nutricional, criando a famosa pirâmide alimentar, que a gente vê por aí até hoje. Já tem 40 anos isso e está aí até hoje. Na década de 80 já foi provado cientificamente com ensaio clínico que isso não é verdade. Mas essa teoria se mantém até hoje. Aí a pirâmide alimentar, como a gente tinha que evitar gordura, de acordo com a teoria deles, que gordura fazia mal, o que eles colocaram na base da pirâmide? Carboidratos, refinados e processados. É só você olhar, joga no Google pirâmide alimentar. Aí vai ter lá pão, massa, bolo, biscoito, macarrão. Essa é a base da pirâmide alimentar. Então, de acordo com essa hipótese, por isso que a gente deveria evitar gordura. É por isso que você vê no supermercado zero gordura, iogurte, não sei o que, biscoito, tarará, tororô, pão, não sei o que, tudo que a gente vê de produto industrializado, grande parte é zero gordura, por causa dessa teoria antiga que já foi refutada há muitos anos. Então, aí se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais nessa história, tem um livro muito interessante que conta detalhe por detalhe toda essa história, se chama Gordura Sem Medo.
É muito legal, muito interessante, assim, você lê com gosto, porque é escrito por uma jornalista, então é muito bem escrito, vale a pena vocês depois lerem. Então é isso, galera. Espero que tenha ficado claro aí pra vocês porque que gordura é legal, pode comer gordura à vontade, não vai te fazer mal, vai te dar saciedade, gosto nos alimentos. E se vocês gostaram, se tiverem alguma dúvida, deixa um comentário, deixa aquele like, segue o canal. E eu vou deixar aqui na descrição também o meu e-book, que tem informações legais. E se quiserem me acompanhar aí meu dia a dia, me segue lá no Instagram, @rotinamestra. Até mais, galera. Valeu!